Bom, aqui novamente aquela apresentação, os homógrafos, termos idênticos na forma gráfica, termos homógrafos, almoço e almoço. Os homófonos, termos idênticos na forma fonética, termos homófonos sessão, sessão. E os homônimos perfeitos, que aqui, olha, o manga, manga, homófonos e homógrafos. Eles são iguais tanto na grafia quanto na pronúncia. Mas essas duas mangas aqui, obrigatoriamente teria de ser o quê? Do verbo mangar e a fruta. Só que, para ser um homônimo, perfeito. Só que vocês vão encontrar, na maioria dos materiais, a indicação de que isso é o quê? De que vocês vão encontrar em muitos materiais a indicação de que a questão da fruta, da manga da roupa e da manga do bichinho lengular do candeeiro, vocês vão encontrar que isso é uma homonímia, um homônimo perfeito. Mas não poderia, mas vocês vão encontrar. Beleza? Não é também. Porque polissemia é uma coisa e homônimo é outra. Então, se eu disser que uma mesma relação é homônimo perfeito e polissemia, tem alguma coisa errada, porque os conceitos são diferentes. A aflição, eles não apresentam que os conceitos são diferentes. A grande aflição é que eles não apresentam que os conceitos são diferentes. Eles apresentam como se fossem sinônimos. E não são sinônimos, mas vocês vão encontrar como sinônimos. Isso vai interferir em resolver uma questão? Não. Para concurso, não. Vai interferir quando você estiver estudando em uma gramática que apresenta a diferença. Que você vai dizer assim, oh, gente, não, tem alguma coisa esquisita, tem alguma coisa esquisita. Não vou mais estudar, não, vou dormir. Hora da aventura, gente. Agora a hora da aventura, eu vou pegar você que está ali, viu? A hora da aventura é danada, porque é o momento que você tenta fazer e não consegue. E se desespera logo. Vocês vão ter um tempinho para fazer isso. São quantas questões? Quantas questões são? São poucas, né? 5 questões. Então, vocês vão ter 4 minutos para cada questão. 4, 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. 16 minutos. O par que constitui exemplo de parônimos está em... Não tem muita dúvida em relação a isso, né? Não, é? Oxe. O que é um parônimo? Não, parônimo é grafia parecida e som parecido. Foi o que nós vimos em vultuoso e vultoso. Nós temos a discriminação, o discriminar e o discriminar. O que é um parônimo? Um par, sabem a ideia do par, não é? 2. Parônimo é um par de termos que se diferenciam por causa de uma leve modificação. Porque o lance é que você olhou o P e só pensou na polissemia. Essa questão ela é estressante porque alguns não sabem o que é parônimo. Porque se você sabe o que é parônimo, você vai aqui, ó, eminente e iminente. Parecida. Eu só tenho uma semelhança, tanto na grafia quanto na pronúncia, tá? Então, aqui a letra C. A letra A não tem nem como nós pensarmos nessa possibilidade. Só que acreditem, tem gente que não sabe o que é parônimo e vai anotar. É aquele tipo de questão de apreciação, você fica só olhando, apreciando. E, de repente, quando você balança a cabeça, igual aquele cachorrinho que fica no... Como é o nome daquele negócio do carro? O painel. Você coloca... Painel, né? Você coloca o cachorrinho que fica assim. O que ele está pensando? Nada.
Tá igual a você. Fica... É um brinquedo, pois é, mas você fica às vezes igual um brinquedo. Vai ter um concurso da RE. A FCC é muito recorrente nos tribunais. Eu não sei se vai ser a FCC. Vai ser CESP? Abriu um agora em Sergipe. Não, a FCC vai fazer o TRE de São Paulo. O de São Paulo? Ah. Sergipe eu sei que abriu, agora não sei qual é a banca. TRE Não, um tribunal, não sei qual foi o tribunal. Ah, foi TRT. TRT que abriu? Foi um tribunal que abriu para Sergipe, eu não lembro qual foi. Mas vai ter redação até para o nível técnico. Por isso que eu falei assim, você já viu o edital do Tribunal de Sergipe? Não, eu vi que ia ter. É. Toda essa disponibilidade. Você não gosta de viajar. Mas é porque Sergipe, criatura. Se passar em Sergipe, não é melhor do que passar no Rio? Eu não faço nem Sergipe. O rio se converterá em um cauduloso fluxo e violência barrenta. Não é isso. É concentração e contenção. Também não é. Eu encontro mangas e mangas, que no máximo eu vou poder dizer que é uma polissemia ou uma homonímia. Realmente, você. Sim. A tal da manga que fica enquadrada tanto em polissemia, se for a mesma origem, como Homonímia se forem origens diferentes. Agora, gente, olha que perigo. Nessa minha coisa de jardinagem, eu acabei de ver que tem um espinho aqui enfiado na minha mão. Agora, como é que eu não senti isso antes, né? Que tinha um espinho. As que furou, eu fiquei sentindo, doeu, tá? Mas agora estou sentindo o espinho aqui. Superficial. Bom, enfim, não é? Então você não tem muita dúvida na letra C. O problema é saber o que significa o conceito, qual é o conceito de parônimo. Incapaz de fornecer as mais diferentes soluções para questões humanas, eminentes. Eminente no sentido de importante. Eminente é um termo extremamente recorrente. Considera-se o par de palavras eminente e iminentes, é correto afirmar, considerando-se, né? É correto afirmar que se trata de exemplo de paronímia. Vocês tinham marcado o quê? Se vocês erraram a de cima, vocês erraram essa. engraçado, a gente acertou esse erramos a de cima, porque em cima eu achei que era polissemia. O cérebro é fogo, né, bicho? É que você tinha acabado de explicar isso e veio E ficou concentrado ali. Após o comprimento ou cumprimento? Cumprimento. Porque comprimento é tamanho. Então, comprimento e cumprimento trata-se aqui de um fenômeno ligado à paronímia. Palavras parecidas com sons parecidos, mas não são iguais. Eu vou, portanto, já eliminar letra A e B. O fisioterapeuta pediu dispensa ou dispensa? Dispensa. Então, eu já elimino a C e a E. Nós temos somente a possibilidade da D. Portanto, mesmo assim, nós vamos continuar a analisar. Os pacientes o admiram, pois ele trabalha com muita discrição ou descrição? Discrição. E eu tenho os pacientes... Cadê? Com muita discrição e sem causar incidentes ou acidentes? Acidente. Qual é a diferença entre acidente e incidente? Incidente, reincidente não. Reincidente, incidente é banal, né? Não é traumático, não é quando a pessoa diz, me desculpa o incidente, foi somente um incidente, algo que não tem tanta relevância. Mas o acidente é mais grave. O incidente não é grave e o acidente é o quê? Grave. Deu para entender direitinho? Ok. Então, eu tenho aqui a letra D, portanto.
Marque a frase em que deve ser empregada a primeira das duas palavras em que aparecem entre parênteses. Vocês marcaram qual? Vocês sabem o que significa pleito? Pleito? Sim. É uma disputa. Um pedido, uma disputa. E se alguém fez um pleito no dia do meu aniversário? Vocês vão rir? Pleito? Sim. Não vai dizer o quê? Mas a primeira sensação que vocês vão ter é de que está errado. Porque a gente sabe a palavra pleito, a gente não sabe a palavra preito. Preito significa homenagem. É um preito. Mas é melhor não ficar fazendo preito o tempo todo, né? Que gatinho não é não, né? É estranho demais a palavra preito. Estranha. Vamos aqui. Isso aqui trata-se de quê? Isso se trata de? Isso aqui. Parônimo, não é? Ok. E a questão vai tratar justamente dos parônimos. Só que se você não conhece a palavra, basicamente, quando as questões de ortografia, Adriana, apresentam muitos parônimos, porque eles sabem que nós não conhecemos todas as palavras. As A com Z, lembra? O esperto com X, a caixa com CH. Então, como eles sabem que nós não conhecemos esses termos, o que eles fazem? Colocam essas palavras nas questões de ortografia. E, gente, se você não sabe o que significa o termo, repita. É fervura. Tá? Eu encontro aqui caixa com CH é fervura. Para o pessoal de casa também. Essas hipóteses emergem ou imergem? Bom, imergem com I ou com E? Surgem das circunstâncias. O I. Com I? Ó, eu tenho água, eu tenho imersão e emersão. Emergir e imergir. Poderiam ser as duas palavras? Não. Por causa dessa preposição aqui, ó. Quem imerge, emerge em. E quem emerge, emerge de. Então, você tem essas hipóteses, emergem das circunstâncias. Emergem, com E. O gabarito, portanto, porque ele quer a primeira das duas palavras. Se ele pede a primeira das duas palavras, ele está dando a possibilidade para serem as duas palavras? Não, só a primeira das duas palavras, tá? Mas, nesse caso, eu não posso colocar as duas palavras. Eu não tenho essa facultância, porque eu encontro aqui a preposição de, que se relaciona com emergir. Mesmo assim, vamos ver as demais. Nunca o encontro na seção em que trabalha. Gente, seção com C cedilha é a palavra derivada do termo setor, porque todas as palavras terminadas com tó, quando elas formam um outro substantivo, esse substantivo será com C cedilha, tá? Com tor ou com tó. É o que acontece com exceto, que vai gerar para você a exceção com C cedilha. Já era decorrido um lustro ou um lustre que havia partido. Lustre está ligado à iluminação. Lustro é um período de 5 anos. Tá? Aqui, se você não sabe o que significa, fica difícil dizer se lustro está adequado ou não. O prazo já estava prescrito ou proscrito? Pois é isso que a gente mudou. Prescrito. Não pode ser prescrito. Se for prescrito, o gabarito é D também. Veja aí se eu não posso colocar as duas. Como o que foi proscrito mesmo? Se eu não posso colocar as duas palavras. Proscrito proscrito é... Veja aí, por favor. Eu sei que prescrito tem 2 sentidos, se eu não me engano. Tem 2 sentidos e proscrito é... Proscrito ou prescrito? Proscrito significa o quê? Que proscreveu, exilar
banido, excluído, por exemplo, né? Então, a lei foi proscrita. O prazo foi Exilado, banido, degradado. Foi por isso que eu tirei a gente. prejudicado, pode. Eu poderei colocar as duas. Nesse caso, eu poderia colocar as duas. Veja se não tem. Não, ganha um outro sentido. É porque no jurídico, você tem essa possibilidade de colocar prazo proscrito, tá? O prazo, ele foi eliminado. Não existe mais prazo. Quando você... Banido. Entendeu? Excluído. Ah, tá. Foi por isso que a gente mudou. E prescrito. Significa o quê? O prazo venceu. Mas veja aí que tem dois sentidos prescrito. Eu não lembro qual é o... Ele prescreveu, é de prescrever. O prescrever do médico, por exemplo. O médico prescreveu a medicação. A medicação foi prescrita. Então, você tem para o jurídico sendo vencido e para a medicina, por exemplo, sendo aconselhado. Ok? Então, você tem prescrito, ele ordenou aquela medicação, ele prescreveu aquela medicação. O prazo foi prescrito, ele foi vencido. Então, aqui você tem dois sentidos. Aí depende de nós sabermos, que eu não sei, depende de nós sabermos se prescrito, no sentido de vencido, e prescrito no sentido de prescrever, de indicar, de ordenar, se tem a mesma origem, se é da mesma palavra, são palavras diferentes. Porque se forem palavras diferentes, vai ser homonímia de homônimo perfeito. Se for da mesma palavra, eu tenho uma polissemia. Mas veja a confusão na nossa cabeça. Não tem dois sentidos? Se esses dois sentidos tiverem origem na mesma palavra, é polissemia. Se tiver sentido em palavras, se tiverem sentidos em palavras diferentes, vai ser homônimo perfeito. Eu não sei se a origem é a mesma. Então, por esta razão, nos materiais é tão confuso. Porque quem é que sabe a origem de todas as palavras? Você pode segmentar, saber a origem de algumas, tal, mas existem estudos para isso, né? Então, você vai poder colocar as duas palavras, só que ele pede apenas a primeira das duas. Ele não está pedindo as duas. Então, eu não posso marcar, ok? Muito inteligente, inclusive, essa questão. Eu não posso marcar a letra D. Sim. Eu não posso marcar D porque na D eu posso colocar as duas possibilidades. E aqui em cima ele está pedindo somente a primeira. E na A, não, por causa da preposição. Ok? Então, lá aqui na letra E, o fato passou completamente desapercebido ou despercebido? Despercebido. Mas desapercebido existe? Exatamente. Vocês olharam no Pai Google, não foi todos os sentidos. Muito bem. Não prevenido, por exemplo, não munido de algo. Por exemplo, quando uma das duas está desapercebida do módulo, né? Qual das duas está desapercebida do módulo? Jasmine está desapercebida do módulo. Olha a cara. É a letra A. Marque a frase que se completa com o segundo elemento entre parênteses, tá? Vocês marcaram qual? A controvérsia. Vamos lá. Ó, eu acho que essa questão pode ter recurso, tá? Ah, não vai poder ter recurso. Não vai poder ter recurso, não. Porque ele está pedindo somente uma, não é? Uma das duas. Com o segundo, ponto. A recessão econômica do país fez com que muitos emigrassem ou imigrassem.
Olhe, a mesma pessoa, ela pode ser um imigrante ou um imigrante, depende do referencial de partida. Se eu estou falando, por exemplo, de Mosè, que é italiano e viveu aqui no Brasil, aqui nós chamávamos Mosè de imigrante, aquele que entra. E lá na Itália chamavam Mosè de emigrante. Então, os italianos falavam Mosè emigrou e os brasileiros falavam Mosè imigrou. Porque emigrar é sair. Os italianos, aqui é a Itália. Os italianos, esse movimento aqui de Mosè dos italianos, para os italianos, é chamado de emigração. E aqui no Brasil, este movimento é chamado de imigração. Então, depende do ponto de partida para essa frase, tá? Nesse caso, a recessão econômica do país fez a pessoa entrar no país ou sair do país? Sair do país. Então, as pessoas, elas emigraram. Eu não posso colocar emigrar, ok? Porque ninguém vai para um país. Você quer ir para a Venezuela? Quer ir para a Venezuela? Pois é. E dizem que é um país lindo. Mas por causa da crise de lá, você não pensa em emigrar. Agora, muitos venezuelanos estão fazendo o quê? Imigrando no Brasil, na Bolívia, no Chile, na Argentina, nos Estados Unidos. Quem pode, vai. Antes de ser promulgada, a Constituição já pedia muitos concertos com S, porque concertos com C é de música, não é espetáculo. A ditadura caçou muitos políticos de oposição. Eu também acho, eu falo isso para o pessoal, porque a ditadura caçou no sentido de ter animalizado aquelas pessoas e ter caçado mesmo como animais. E caçou no sentido de perseguir o mandato. Então, eu acho que cabem as duas. Só que as demais não cabem. Não cabe a primeira construção das demais. Poderíamos entrar com recurso, mas só se houvesse um tipo de confusão nas demais. Quando não tem confusão, não cabe. Entendeu? Aí eu encontro, como na outra havia confusão. Então, caberia recurso por isso, porque havia confusão. Não caberia recurso, perdão. Aqui não cabe recurso porque não há confusão. Na outra... porque não há outra opção. Espera aí, eu esqueci como é que é a outra. A outra questão que poderia entrar com recurso. Não, Ao sair do barco, o assaltante foi preso em flagrante ou fragrante? Flagrante, que é no ato imediato. E existe a palavra fragrante? Seu perfume é muito fragrante. Tem uma fragrância gostosa. Uma fragrância gostosa. É horrível falar essa palavra, né, gente? É horrível, dá um constrangimento terrível. Existe essa palavra, mas aqui eu só posso apresentar flagrante. O juiz expulsou o atleta violento incontinente ou incontinente. Quem aí já viu a palavra incontinente com I? Você pesquisou, significa? No Pai Google. Pesquisamos. Vitória, diga. Tá pescando. Sem demora, sem interrupção, imediatamente. Então, o juiz incontinente imediatamente expulsou o atleta violento. Então, vai ser incontinente aqui. E o incontinente com E? A incontinência urinária vem do incontinente, aquilo que não tem
a interrupção devida, a interrupção adequada, sim. Então você encontra, se você encontrar essa palavra lá, a gente não faz. E para colocar a palavra dentro do seu léxico, porque léxico é o conjunto de termos, é o seu vocabulário, o léxico é isso. Então, se você não utiliza com frequência o termo, a palavra ela não é introduzida. Então, para você, é uma palavra grega? Técnica. O pior é que não é. Não, porque aqui é juiz de futebol. Juiz de judô. Sem interrupção. Qualquer coisa pode ser Imediatamente. Não, incontinente com E. sem demora. É sem demora. É imediato. Não, aqui está dizendo que é sem interrupção. Espera aí, deixa eu ver. Ah, não gosto desse, não. Não gosta desse não? Não, eu gosto do Dice Online. Aí você está pedindo demais. Como é o nome do dicionário? Você pesquisou como lá em cima? É, sentido. Coloque incontinente e significado. Significado? É. Imediatamente. Sem demora, né? Sem interrupção. O informal também não gosto muito, não, mas é mais adequado. Suba aí um pouquinho mais. Cadê o Dice Online? Deu sem interrupção também. O incontinente com ele. Sem demora, sem interrupção. Imediatamente, direto. Deu sem interrupção também. Aqui? Aí. Sem interrupção, mesma coisa. Ah, Que sem incontinente interrupção. é com E. É, sem interrupções, é verdade. Só que o incontinente... Veja aí incontinente com E. Que eu quero ver qual é o tipo de falta de interrupção. Porque falta de interrupção não é a ideia de constância como o incontinente dá. É. É o que é contínuo. Não é exatamente sem interrupção. É a ideia de. A incontinência urinária, você que é da área de saúde, é a pessoa ficar o tempo inteiro largando urina. Então não é que não tem interrupção, não controla. É aquilo que não é controlado. É aquilo que não é. Com I não interrompe. Com E, perfeito. Ó. Incontinente com E não controla. E esse não controlar é porque você não tem interrupção efetiva. Mas é a falta do controle disso. E o incontinente é a questão da continuidade. Ou da continuidade ou do imediato, ok? Então, aqui, no caso do juiz, é da continuidade. Pessoas lindas. Acabamos finalmente com o módulo de interpretação. Letra C. Letra C. Bom, nós vamos iniciar na próxima aula o módulo de morfossintaxe. Eu espero por vocês e por vocês também, tá, amores? Tchau.